Vamos começar. Gênesis, capítulo 1. Versículo 14. E hoje eu vou começar de um jeito diferente. Antes da gente ler a palavra de Deus, queria lembrar vocês algumas coisas muito interessantes. Primeiro, a gente já está no dia 4. No dia 1, a gente falou sobre santidade. A gente foi chamado para se afastar das trevas e viver na luz. No dia 2, a gente falou sobre ordem, sobre ter tudo no seu lugar, sobre como isso é importante para a nossa vida como cristianos. No dia 3, foi falado sobre frutificação e o quanto a gente foi chamado para crescer, para usar aquele dom que Deus nos deu e não ter vergonha disso. Hoje, no dia 4, a gente vai falar do tempo. Eu vou falar para vocês. Eu acho que eu já fui o primeiro a ser tocado aqui na palavra e 99% dela está falando diretamente comigo. 1% aí foi a parte que eu escrevi aí. Não tem como. Mas é o seguinte, outra coisa. Hoje não tem tradução. Então o pastor vai ter que traduzir aqui o que precisar. Gente, vocês avisam, viu? Rosa, e aí é nós. Tamo junto. Fechou. É o seguinte. Instruções iniciais. Hoje, exclusivamente, não mexa no celular. Nem a pastora. Evite distrações. Evite conversa paralela. O que é muito interessante hoje aqui? Se você estivesse lá na escola, a professora não ia querer que você mexesse no celular e você provavelmente não mexeria. Se você estivesse no trabalho, você não mexeria no celular na frente do seu chefe. Acontece, né? Tem gente complicada. Então aqui, hoje, nós estamos diante de um tal de... Como é que é o nome? Deus. E eu acho que ele é mais importante do que o seu patrão, o seu chefe, o seu professor, entendeu? Então hoje, nos outros dias a gente vai resolvendo, mas agora, na hora da palavra, vamos focar, porque a conversa paralela atrapalha mais do que os bebês correndo por aí. Porque atrapalha você que está falando, atrapalha o coleguinha que está ouvindo, atrapalha quem está atrás de você, te vendo conversar e fingindo que não está vendo. Então hoje, bora focar. E focar mesmo porque, adivinha, é tempo de aprender, irmão de Deus. Então você já começa conflitante, né? Se você não está ouvindo. Vamos lá então? Vamos falar sobre Gênesis, capítulo 1, verso 14. Já está aqui, então vamos lá. Então Deus disse: haja luzes no céu para separar o dia da noite e marcar as estações, os dias e os anos. Que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus criou 2 grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E criou também as estrelas. Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para separar a luz da escuridão. E Deus viu que isso era bom. Passou a noite, veio a manhã, e se encerrou o 4º dia. Para começar, o que eu quero pedir para vocês se atentarem a 2 detalhes. Primeiro, Deus criou 2 luminares, o Sol e a Lua,
Um para controlar durante a noite, o outro para controlar durante o dia. E vocês vão ver que ele deu uma função para esses luminares. Um governa a noite, o outro governa o dia. Tanto que, quando a nuvem cobre o sol, fica meio nublado, fica meio mais escuro. Por quê? Porque a nossa luz durante o dia é o sol. Então, se algo tampa o sol, naturalmente a gente vai ficar com um ambiente um pouco mais escuro. E a menos que seja um eclipse, você normalmente vai ter luz o tempo inteiro. Durante a noite é o mesmo. A luz está lá e quando ela some, ainda tem as estrelas. E aí, no caso da nossa sociedade moderna, a gente ainda tem as luzes por aí na rua, né? Tá ótimo. Outro ponto também muito importante. Eles foram criados para governar e para marcar as estações e o tempo. Ele não foi feito para ser adorado. Muitas culturas adoravam o sol, adoram a lua, ainda hoje. Porque eles não sabem direito de onde veio e aparece esse cara que está todo dia aí iluminando para a gente. Ele deve ser um Deus. Todo dia vem, acende uma lanterna, ilumina para a gente, né? E aí chega de noite, ele desliga a lanterna, aí chega a lua, liga nela, mais fraquinha, lanterninha de celular. Então é isso. Entendido isso, a gente já sabe o que funciona esses dois caras. Mas como que funciona isso? Deus criou isso para marcar a revelação dele. Se você ainda não tinha percebido, mas agora eu vou lembrar vocês disso, no versículo 19 vai dizer o seguinte. Rapidão. 19. Passou a noite e veio a manhã. Você percebeu que o dia começa de noite e não de manhã? O dia começa na noite. Por quê? Porque o mundo começou em trevas. E depois que veio, haja luz. A nossa história, ela começa em trevas e depois vem Jesus, que é a luz. Aleluia. E aí você vai olhar lá, ó, Salmos 30, verso 5. Chegar. É no roxo. Olha, é no vermelho. Salmos 30, verso 5. Pega só o finalzinho aí agora, ó. Só esse final que está falando o seguinte, ó. O choro... isso aí, beleza. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem com uma manhã. O choro dura a noite. Enquanto você estiver em trevas na sua vida, o choro vai durar. Mas quando chegou de manhã, olha só quem a gente tem. Bem bacana. Mateus 28:1. Quem que chega de manhã? O que aconteceu de manhã? Vocês lembram? Mateus 28:1. Olha aí o que está. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, quando ainda estava escuro, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. E ele estava vazio. De manhã. Jesus já tinha ressuscitado de manhã. A nossa alegria vem de manhã. Jesus ressuscitou antes do nascer da manhã, do nascer do dia, para poder trazer isso para você. Para poder fazer isso por você. Não é que você foi até Jesus para ele ressuscitar. Ele ressuscitou e está te esperando de manhã. Glória a Deus. Mas isso não é tudo. Apocalipse 22:16. É massa, né? A gente começou em Gênesis, olha onde a gente já está.
Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho a respeito das igrejas. Pois eu sou a raiz e o descendente de Davi, a brilhante estrela da manhã. Tem um documentário que ele diz que Jesus é a imitação do Deus Sol, da cultura egípcia, grega, não sei, uma dessas aí. Só que é interessante, porque ele não fala que ele é o Sol. Ele fala que ele é a estrela da manhã. A estrela da manhã, ela é a última estrela a se apagar com a luz do Sol. Ela é a última estrela que some, ou aliás, que permanece no céu antes do Sol nascer. O que isso significa? Que o brilho de Jesus, ele vai durar a noite inteira. Ele vai chegar de tarde, ele vai passar a noite inteira, de manhã, antes do sol que Deus colocou para você, Jesus está lá. O tempo inteiro, te esperando, te guardando, te cuidando. E você só não vê se não quiser. Porque adivinha onde é que está? No céu. Dá para ver de qualquer forma. Mas vamos lá, vamos para a parte que eu acho que é engraçado. Na Bíblia, diz sobre 3 formas de tempo. Afinal, nosso tema hoje é tempo. A Bíblia vai falar sobre 3 formas de tempo. O primeiro, para quem quiser anotar, é o Cronos. Tempo Cronos é o tempo natural. Dias, anos, meses, tudo isso. Esse é o Cronos. É a palavra que é usada lá no originalzinho. Cronos. E significa isso, o tempo contado pelos humanos. Aí vem o tal de Kairos, que é o tempo certo da intervenção de Deus. Então, quando diz que tem o tempo de Deus para as coisas acontecerem, é desse tempo que a gente está falando, é do Kairos. É um tempo que você não consegue contar, mas Deus está ali fazendo. E tem um terceiro tempo, que é o que chama de Aion. E ele é o sistema. Ele é o que faz você entender como funcionam as gerações. Então, quando está falando lá da geração de ciclano, da geração de fulano que é filho de ciclano, é ali aonde entra o Aion, porque está falando das eras que foram passando ao longo das gerações. Beleza, entendemos os tempos. Então, se o Cronos marca o tempo e o Kairos é o tempo de Deus, muita gente acaba entendendo que eles são rivais. Que um tempo compete com o outro. E não. O Cronos está marcando aquilo que só existe para nós. Então é como se fosse essa cortina aqui, ó. Essa cortina aqui é o nosso Cronos. Entendeu? Então a gente nasce, vai crescendo, vai envelhecendo, vai passando tempo, até que morre. Esse é o nosso Cronos. Contou os nossos dias, nosso tempo, nossos anos. E o que é o Kairos? É o prédio inteiro. O tempo de Deus, ele engloba tudo. Tudo. Antes de você, depois de você, acima de você, abaixo de você, todas as direções. O tempo de Deus é esse. É aonde ele está agindo por você. É onde ele está esperando você orar e falar assim: Deus, traz a bênção para mim. Deus, eu quero entender o que o Senhor tem para mim. Deus, por que eu estou passando a noite inteira chorando? Ele já está lá, no amanhã, te esperando. Porque o amanhã é dele. O tempo todo é dele. Ele é antes, durante e depois. Mas beleza, agora que a gente entendeu isso aí, será que a gente realmente está vivendo esse tempo do jeito certo? Será que a gente está vivendo, gastando tempo ou investindo esse tempo? Pensa aí rapidão. Faz sentido?
Você está gastando o seu tempo ou você está investindo o seu tempo? Pastor, por causa aí do dinheiro, a gente tem que gastar um pouco desse tempo. Sabe o que é gastar o tempo? É viver na correria. É viver com pressa. É viver fazendo as coisas porque nunca te falta um momento para você respirar. Nunca te sobra um momento para você respirar, para você parar. É ansiedade, é um estilo de sobrevivência. Investir o tempo é você ter um propósito e viver esse propósito. É você buscar o crescimento abundante o tempo inteiro. Lá em Provérbios 6:6 vai falar um dos versos que as crianças aprendem mais cedo na escola bíblica dominical. Tem até musiquinha. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Provérbios 6:6. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. A formiga, ela não está gastando tempo. Ela está investindo tempo. Ela está se preparando para quando não tiver comida. Para quando tiver frio. Para quando acontecer tudo. Ela está se preparando. Mas sabe o que a gente faz? A gente vive como escravo. Sem perceber que nós somos filhos. O escravo, ele trabalha para sobreviver. O tempo inteiro ele fala, eu não posso, eu tenho que trabalhar. Eu estou ocupado. Estou sem tempo hoje. Não vai dar. Estou ocupado demais, as coisas da escola tá. Esse é o escravo. O filho trabalha confiando no pai. Ele não deixa de trabalhar. Ele trabalha confiando no pai. Ele trabalha sabendo que ele só está ali porque o pai permite que ele esteja ali. E se em algum momento não for para ele estar, é porque o pai decidiu que ele não vai estar. Exemplo simples. A Lili nunca chegou para mim e falou assim, papai, acabei de ver que a bolacha acabou. E agora? Como é que nós vamos fazer, papai? Morango acabou, papai. Banana, plátano, foi, acabou tudo, não tem. E agora? Ela nunca chegou para mim e falou isso. Pelo contrário, ela chega para mim e fala assim, papai, quero banana. Eu viro e falo, filha, não tem. Aí ela, então eu quero plátano. Aí eu falei, não tem, filha. Aí ela, então eu quero morango. Eu falei, morango tem. Você percebeu que ela, em momento algum, ficou desesperada? Meu Deus, papai, então vamos no Mercadona. Lá vem ela. Então, assim, ela não se preocupa, mas ela se revolta, tá vendo? Ela não se preocupa. Ela sabe que o pai dela vai entregar comida para ela. Por que você continua se preocupando? Por que você está pensando assim, rapaz, se eu não for trabalhar hoje, eu estou doente, eu estou ruim, eu estou morrendo, mas se eu não for trabalhar hoje, vai faltar lá em casa. Vai faltar por quê? Quem coloca a comida na tua casa é Deus. O que vai faltar? E antes disso, se a gente passar o tempo inteiro com medo, inseguro, querendo controlar as coisas, só mostra uma coisa. Quem está controlando a sua vida não é Deus. É você. Sabe por que a Lili confia? Porque ela passa tempo comigo. Ela sabe que a hora que ela chegar e me pedir comida, eu vou dar comida para ela. Ela é minha filha. O que um pai vai recusar para o filho?
Joel, se a Micaela chegar e falar, pai, eu tô morrendo de fome, tu não vai dar comida para ela? Dependendo da hora, não, mas... mas vai. Não tem essa. É assim que funciona. Se o Júlio chegar lá na Bruna e falar, mãe, tô com fome, tô com fome, tô com fome, eu tenho certeza que a Bruna vai dar um jeito de arrumar comida. Que seja. Na hora. Não tem essa. Eu lembro que uma vez a gente viajou e a Jéssica, a gente estava em Maragogi, uma cidade lá no Nordeste, e aí a Jéssica, a gente estava passando com a Aline bebê ainda, a Aline mamava ainda. E aí a gente estava voltando da praia, não estávamos conseguindo Uber, estava demorando muito, a gente esperando no meio da rua, e aí a Aline começa a chorar de fome. E eu juro para vocês que foi uma das coisas mais fortes que eu já vi uma mãe fazer. A Jéssica literalmente tentando ali desamarrar o vestido, ela não conseguiu, ela rasgou o vestido. Ela torou a alça do vestido no braço. Eu tentei depois fazer isso quando a gente foi jogar o vestido fora. Não dá. Eu juro, eu tentei muito. Não vai. A Jéssica arrebentou a alça do vestido. E ela virou e falou assim, eu não vou deixar minha filha com fome. Deus faz o mesmo com você. Pede e Ele vai dar. Só tem um detalhe. Confia que Ele vai dar. Porque do mesmo jeito que a Lili às vezes me pede banana e não tem banana para ela, vai ser morango, às vezes você pede para Deus. Deus me dá um carro. Não, meu filho, agora não é um carro. Deus me dá uma casa. Não, agora não é um carro. Você não está pronto ainda para ter isso. E aí, conforme você passa esse tempo com seu pai, você vai criando memórias. Você vai criando lembranças. Só que adivinha? Se você não passar tempo com ele, você não lembra. Já pensou? O Ricardo, morrendo de saudade dos prédios que ele viu lá em Hong Kong. Só que ele nunca foi em Hong Kong. Como é que ele vai ter saudade disso? Como é que ele vai ter lembrança disso? Eu vi um amigo meu que ele foi num cenário de um jogo lá nos Estados Unidos. E aí ele disse que quando ele chegou lá, ele falou assim, já passei muito por aqui. Porque ele jogava naquele lugar. Ele tem lembranças daquilo. Agora vem, se você não passa tempo, se você não investe tempo, como que você vai lembrar? Sabe por que você lembra de várias musiquinhas? Porque você está ouvindo. Você está vivendo. Está repetindo e repetindo. Por que você não repete o tempo? Repete o tempo. Não tem como repetir o tempo. O tempo passa. E ele não vai te esperar ter um tempo. O tempo que a gente vive é o que constrói a memória, o amor e tudo. Se a gente não viver esse tempo, não tem nada disso. Eu lembro que meu pai, quando ele nasceu, ele virou para mim e falou assim, Ronaldo, aproveita, meu filho. Aproveita. O tempo passa muito rápido. Quando é fé, cresce, vai para a escola, do nada, casa e sai de casa. E aí já era. Ali ele tinha 2 meses. Será que meu pai estava falando para mim ou falando dele? Passa rápido. E sabe por que passou rápido para ele? Porque não tinha tempo. Ele não tinha tempo. Ele estava sempre procurando botar o melhor dentro de casa. Mas adivinha o que era o melhor para mim? O final de semana que eu jogava bola com ele. Quanto tempo você tem investido com a sua família? Seus filhos?
os seus pais. Ah, não, a gente já passa o tempo inteiro juntos, o tempo inteiro. Eu estou com meu pai o dia inteiro. No caso dos meninos aqui que moram no estúdio, ainda é mais o dia inteiro mesmo, juntos, não tem como. Será? Você lembra? Eu vou jogar pesado aqui. Você lembra da voz da sua avó? Você lembra da voz dos seus pais? Galera que deixou os pais no Brasil aí? Ou que já perdeu? Você lembra? Sabe o que você lembra? Porque você passou tempo. Agora tenta lembrar aí do primo segundo de terceiro grau que você nunca nem tinha visto. Você não lembra. Você não passou tempo. Agora vem aquela pergunta bacana. Que lembrança você está deixando? Que lembrança você está escrevendo aqui, ó, no seu Cronos, para quando as pessoas olharem para você e falarem assim, cara, meu pai era massa. Ou, porque esse é o erro, que lembrança que você está deixando para o seu pai? Para o seu pai falar assim, eu perdi minha filha, mas ela era uma filhinha de Deus. Que lembrança você está deixando para o seu pai? Porque, gente, não é regra, tá? O pai não tem que morrer primeiro. Pode ser você. Qual que vai ser a última vez que você falou algo para ser lembrado pela sua família? Qual foi a última vez que você disse te amo para o seu pai, para sua mãe? E a gente não está falando de morrer, tá? Não é sobre morrer. Mas, e se você for para outro lugar igual eu vim? Como que ficou minha mãe? Como que ficou meu pai? E se seu pai sair e você ficar? Como é que fica? E seus amigos? Que lembrança que você está deixando para eles? E não é, de novo, não é porque você vai morrer. É simplesmente porque você saiu desse lugar para esse. E adivinha? Eles ficaram lá e você veio sozinho. O povo que ficou lá no Brasil, como é que tá isso? Ou em outro lugar. Sabe qual que é o verdadeiro peso do tempo? Quando você passa ele, é você conhecer. É você viver. Eu estava comentando com a Jéssica ontem, eu acho, o seguinte, que eu consigo levantar, em um dos exercícios lá no CrossFit, 130 quilos. E não tem ninguém nessa igreja que olha e fala, consegue, tá bom. Eu consigo subir uma corda de quase 5 metros de altura em 22 segundos, eu acho que foi mais rápido. Subir e descer. Ninguém vai acreditar. Sabe por quê? Porque vocês não passaram esse tempo comigo. Sabe quem vai saber? Quem estava lá comigo. Lá no evento, no momento. Eu lembro que eu cheguei para a Jéssica e falei assim, não, eu consigo. Ela, então faz comigo aí nas tuas costas. Eu falei, vem aqui. Eu coloquei ela, fiz os exercícios e ela, meu Deus, tu consegue mesmo. Detalhe, ela vive comigo, né? Só que esse tempo ela não vive. Eu falo inglês. Você já me viram falar inglês? Mas essa informação existe. Sabe quem sabe disso? O pessoal que vive comigo nesse momento. Que lembrança e que memória você está criando para as pessoas que passam tempo com você. De novo, não é sobre morrer e deixar legado.
É sobre a lembrança viva. Porque de que adianta tu ir lá no cemitério depois e colocar florzinha e falar, meu Deus. Lembra de quem está ficando, cara. Lembra de quem está vivendo contigo. Poxa, chega na tua esposa, fala, meu amor, eu te amo. Chega no teu pai e fala, pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. O Senhor está dando a vida por mim. Aliás, o Senhor está dando o tempo inteiro por mim. E você não está agradecendo. Mas e aí? Como que fica essa vida? Essa vida de correria, sem tranquilidade nenhuma. As pessoas vão lembrar de você como o cara que só vive na correria o tempo inteiro ocupado ou o cara que é tranquilo? Não, sossegado. Está de boa. O pastor só usa preto, porque você só vê o pastor de preto. Qual que é a memória que você está criando? O que as pessoas estão olhando para você e falar, cara, quer lembrar da Jéssica? Lembra de um sorriso. A Jéssica sempre está sorrindo. Até quando ela está com raiva. Ela está sorrindo de descalço. Tudo bem. Qual que é a palavra hoje que descreve você? É correria? É tranquilidade? É atraso? É demora? É paciência? O que remete você hoje? Não. A Bruna é pessoa ocupada. Primeira coisa que eu vou lembrar. Bruna, ocupadíssima. Você entende? O que você está criando de memórias para quem está com você hoje, tá? De novo, nós estamos falando do depor do Cronos lá, ó. A gente está falando daqui agora. Agora. A galera que está aqui, está curtindo, vamos dizer assim, com você. Quem que está aqui com você, que está lembrando, que está vivendo, que está compartilhando? Jonas, Saul, Moisés, Abraão, todos erraram o tempo de Deus. Porque eles quiseram acertar por conta própria. Abraão virou e falou assim, Deus, eu tô velho, não vai dar certo esse negócio aí não. Meu Deus do céu. H não, é a Sara, obrigado. A Sara virou e falou assim, ó, eu não consigo. Sei que Deus colocou, vamos pegar a novinha ali, pega aqui, resolve aí esse tempo de Deus. Fez a coisa certa? Era um descendente, não era? Era. Era o tempo de Deus? Não. Era do jeito que Deus queria? Não. Então você também não pode errar o tempo. Porque adivinha, lembra que eu falei? Você conhece isso aqui, ó. Você só vive a cortina. Deus é esse prédio inteiro. Então, como que pode você daqui tá querendo decidir o que acontece lá no bebedouro? Na cadeira? Na TV? Na TV? Não tem como, você tá aqui, ó. Você é essa cortina. Imagina a cortina tentando organizar as cadeiras. Dá certo? Então pronto, cuida do que é teu. Cuida do tempo que é teu. Planejar não é errado. O errado é você planejar sem um propósito. O errado não é você viver a vida e pensando, não, vai dar certo isso aqui, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Não. Deus, qual que é o meu propósito? Para onde o Senhor está me levando? Por que o Senhor me colocou no mundo, Deus? Eu estou aqui para quê? Eu estou aqui para passar a letra do slide da música, botar a Bíblia. O que é? Estou aqui para quê? Para que o Senhor me colocou aqui? Foi para eu cantar? Foi para eu pregar? Foi para eu fazer o que você me colocou nessa terra? Foi para quê? Você sabe? Você sabe? Ou você acha que sabe? Eu acho que eu estou indo no caminho certo aqui, não tô não? E aí, como eu falei, o Sol, a Lua, eles servem para marcar as estações. Para marcar o... de novo. Para marcar o... tempo. Vocês falaram fraco da segunda vez, mas não vou repetir também não.
Para marcar o tempo. Aê, agradecido. Para tudo há uma ocasião e um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Pode ser que você tentou fazer tudo que você já tentou várias vezes. E engraçado, uma vez deu certo. Ou até hoje não deu. Será que não é Deus falando assim, meu irmão, para de dar com a cara na parede, eu não vou liberar essa bênção agora. Aqui não, eu quero é aqui, ó. Eu quero é aqui. A porta bem ali. Eu quero é aqui, Deus. Aqui, ó. Abre aqui. O senhor falou que vai abrir porta onde não tem janela. Aí eu já abri, mas tu não tá vendo. Para de querer controlar o que é de Deus. Faz o seu. Olha as estações como é que são. A primavera. 2 Samuel 11:1. Se vocês quiserem um compilado dos versículos, depois eu mando no grupo. Porque... 2 Samuel 11:1. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. Quem saía para a guerra? O rei. Quem que foi para a guerra? Não foi o rei. Primavera é tempo de guerra, de crescimento, de batalha. Vamos ver o que é o verão? Provérbios 10:5. Quem ajunta no verão é filho sensato, mas quem dorme na época da colheita é o filho que causa vergonha. Jeremias 8:20. Esse é mais claro ainda, se você não entendeu. Passou a época da colheita, acabou o verão. E nós não fomos salvos. Quem vem depois do verão? Outono. Isaías 64, versículo 6. Somos todos impuros. Todos os nossos atos de justiça são como trapos imundos. Murchamos como folhas. Os nossos pecados nos levam como vento. Sabe para que serve o outono? Para você mudar. Deixa as folhinhas que estavam marromendo e espera a próxima vir. Ah, não, pera. Tem uma próxima estação ainda, né? Ainda não vem a primavera. Quem que vem agora? O inverno. Mateus 24:20. Orem para que sua fuga não aconteça, nem no inverno, nem no sábado. Porque é o tempo de silêncio. É o tempo de você fortalecer as raízes. Não tem folha na árvore no inverno, mas a raiz da árvore está forte. A árvore morreu? Não. Ela está em silêncio, se preparando para quê? Qual que é a próxima estação depois do inverno? Começa de novo. A primavera, que é tempo de guerra, batalha. Então você está se preparando, meu irmão? Fique em silêncio. Preparou para ir para a guerra? Beleza, vai para a guerra. Não fique no palácio, na comodidade. Sai do palácio e vai para a guerra. Finalizou a guerra, beleza. Volta para casa, colhe o seu trabalho, faz a sua colheita e pega tudo que foi guardado para você. Esse é o tempo. Passou o verão, show de bola. Agora muda. Porque o teu inimigo ele não vai te esperar do mesmo jeito da próxima vez. O inimigo ele vai te tentar com uma coisa. Não deu certo. Ele vai tentar com outra. Ele vai tentar com chocolate. Depois ele vai tentar com refrigerante. Até ele te acertar. Às vezes ele não acerta aqui, ó.
Vou pegar o fulano de tal que está longe aqui para machucar o Marcos. Não. Às vezes ele pode usar a Natália. Está do lado. Porque dói mais quando vem de perto do próximo. E o próximo, quando está próximo, é porrada. Mas é só assim que ele consegue te machucar. E aí, beleza. Passamos todas as estações. Mas sabe o que Deus está pedindo? Tempo. Às vezes Deus vira para você e fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, Joel. Não assiste esse vídeo no YouTube, não. Gasta mais 15 minutinhos aqui lendo a Bíblia. Ô, Ricardo, ao invés de tu assistir esse seriado aí, ou esse filme de 2 horas, gasta 5 minutos orando. Ao invés de tu passar esse tempo todo aí à toa em casa, lavando a casa, gasta 30 minutinhos estudando a minha palavra. Mas o que a gente fala para Deus? Depois eu vejo isso. Depois eu faço isso. Olha só que troca legal. Deus virou e falou assim, ó, ao invés de tu gastar 1h30 de TikTok, feed do Instagram, gasta 5 minutos orando para mim em línguas. Fala comigo. E aí tu fala, não, Deus, estou sem tempo. E aí fica. E aí toda semana o teu celular te fala assim, essa semana você passou 1 hora a mais usando o seu dispositivo. Essa semana você ficou 1 hora a menos dormindo. Engraçado, né? Aumentou o tempo de usar o celular e diminuiu o tempo de dormir. O que está acontecendo? Aí não, aí você como... Isso é top. Você sabe o que você está fazendo. Você sabe como você organizou o seu dia. Aí você chega no final do dia, prontinho para dormir, aí você vira e fala assim, Deus, obrigado pelo dia de hoje. Mas que dia? Não veio falar comigo nenhuma vez, está me agradecendo o quê? Obrigado pela minha família. E Deus olha e fala, mas aquela que tu nem passou tempo com eles hoje? Tu não falou com a tua mulher direito, tu não falou com o teu pai direito, tu não gastou um tempo de nada hoje? Deus, obrigado demais, olha, por ter cuidado dos meus filhos. Realmente. Ainda bem que eu cuidei, porque tu não fez nada. Deus, obrigado pelo meu carro, Senhor. Obrigado pelo meu carro. Que tu pediu e não usa para arrumar uma carona com o irmão. Precisa. Mas sabe o que Deus fala ainda para você? Tudo bem, meu filho. Eu vou estar aqui te esperando. Até quando você tiver um tempo para mim. Só não demora. Porque eu sei quando o teu tempo acaba. Você não sabe. Deus está te esperando. Mas esse é o problema da gente. A gente está fazendo Deus esperar. A gente coloca Deus para um depois que a gente nunca vai buscar esse depois. A gente respeita tudo, menos Deus. E eu acho que ele deveria ser o mais importante. É o que diz nesse negócio aqui, ó. Mas só dá para saber se você ler. E aí o tempo que era para você ler, você sabe mais da vida, sei lá, de um jogador do Barcelona. Ao invés de saber da palavra de Deus. Vai lá, me fala aí, todos os livros da Bíblia, de capa a capa, não sei. Então me ajuda a passar nessa fase aqui do jogo. Ah, esse aí eu domino. Esse aí, fácil. Não faço ideia de nenhum salmo, nenhum provérbio de cor. Mas sei a letra de 500 músicas. Que nem falam de Deus, olha. Tá massa. Tá gastando o tempo certo. A reflexão de hoje da gente é: para onde está indo o nosso tempo? Enquanto a gente tem tempo.
De novo, não é sobre o que vai ficar. É sobre o que você está vivendo. Deus, ele não está falando assim, Júlia, tu vai morrer. Não. Ele está falando assim, Júlia, cuida do teu pai. Porque eu sei o quanto ele vai te fazer falta. Ele não está falando, Joel, gasta tempo com teus filhos. Aliás, não é gastar, né? É investir. Ele não está falando assim, ô Marcos, tá muito preguiçoso, cara, trabalha mais. Não. Ele está falando assim, quem supre tua casa sou eu. Todos os dias eu vi você orar para mim. E tu ainda acha que ele não vai fazer nada. E tu ainda acha que... E agora, Deus? E tu ainda quer fazer como a cortina. Quer descer daqui, arrumar as cadeiras, arrumar a igreja. Só que adivinha? Vai dar certo? Não vai. Faça o que Deus te chamou para fazer. Viva o que Deus te chamou para viver. A gente tem falado muito sobre o fim dos tempos. Talvez porque essa é a única esperança da gente largar essa vida de escravo e viver como filho. Só tem um negócio. Para viver como filho, você tem que saber quem é seu pai. Já pensou? Se tu tá indo para casa errada, pro pai errado. Você tem uma coisa que ele é pai, é da mentira. Aí você tá indo justo para ele? Sua vida foi uma mentira? Você já pensou, você passou a vida inteira dedicando a Deus do jeito errado? E você não dedicou a Deus. Vive enquanto dá tempo de viver. Não porque você vai morrer, não. Isso aí todo mundo vai, não é nem novidade. Lá em Gênesis tem gente morrendo já. No primeiro. Viva, porque Deus colocou pessoas do seu lado para você viver com elas. Viva, porque Deus te deu uma família para você cuidar dela. Não adianta você querer fazer da igreja o seu maior projeto, o seu maior trabalho. Se Jesus deixou claro que a gente tem que cuidar da família. A família é o nosso maior não. A família é o nosso único patrimônio. E são as únicas pessoas que vão realmente sentir falta da gente. Não quando você morrer, mas quando você passar um dia sem mandar uma mensagem, sem ligar, sem falar alguma coisa. Invista seu tempo. Deus está te chamando. Falando, acorda, pelo amor de Deus. Já foi 4 pregações sobre tempo e tu ainda está jogando o tempo fora. Deus está para vir aqui, mandar outro Messias para botar do teu lado, falar assim, amigão, deixa eu te dar um negócio. Relógio, toma. Daqui para cá é família, daqui para cá é trabalho, daqui para cá é dormir. Aí tu pegou e falou assim, não, esse relógio aqui é o seguinte, daqui para cá é trabalho, daqui para cá é reclamar do trabalho. Viva o tempo.
Não o Cronos, o Kairos. Amém? Vamos orar? Se coloque de pé. Feche os olhos. Senhor meu Deus, poderoso Pai. Senhor do tempo. Que Tu também seja o Senhor da nossa vida. Que tudo, Senhor, que Tu preparou para nós, seja vivido. Que nós possamos, Senhor, desfrutar, assim como Tu nos chamou para viver, mas viver com abundância. Tu não nos chamou para ser escravos, Tu nos chamou para ser filhos. Nos mostra, Senhor, como é ter Você como Pai. Que o Senhor possa nos ensinar, já que nós somos tão falhos. E que nós possamos aprender, Senhor, com o exemplo do Teu Filho que caminhou na terra, que viveu e que passou por tudo o que a gente passa. E que era para Ele levar, Senhor, todas as nossas dores. Era para Ele levar sobre Ele todas as nossas dores. Mas todos os dias nós tentamos nos tornar escravos, ainda que Ele tenha nos libertado. Senhor, renova as minhas forças, para que nós realmente possamos ser filhos, e abre os nossos